Então, como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre 5 livros que influenciaram o bilionário Elon Musk, o bilionário sul-africano. Elon Musk basicamente é um fã muito grande de ficção científica, o que explica muito desse imaginário dele, né? E tem alguns livros, basicamente, dos quais eu sou fã também. Então, eu achei bem peculiar a lista de livros que ele recomenda ou que mexeram com ele, porque eu acho que essa lista tem algo a agregar e tem algo para o nosso imaginário, pelo menos na nossa visão do futuro. Um dos livros famosos que ele indica é o livro Duna, que inclusive eu já analisei no canal, que eu até penso em reanalisar, porque Duna, para mim, foi se tornando um livro progressivamente mais importante, mais influente na minha forma de ver as coisas, de ver o futuro. Duna é um livro do Frank Herbert, que Frank Herbert era um speechwriter do Partido Republicano, que também gostava dessa parte ambiental, era uma pessoa que estudava isso, que fazia pesquisa nessa linha, e que escreve um futuro no qual a inteligência artificial estava destruindo os homens. Nesse futuro, há uma grande briga entre os Atreides, que fundamentalmente representam muito ali no imaginário do Duna, de uma cultura mais europeia, mais tradicional, e eles se defrontam com os Harkonnen, que são uma espécie de cultura satânica que está malcomunada com uma oligarquia que explora os planetas, né? Essa oligarquia associada ao imperador decadente. E lá na história, o Power Trades ele vai unir esse elemento de cultura antiga com o elemento religioso que vem via a ordem dos Bene Gesserits, que é a ordem da mãe dele, e aí ele une esse elemento espiritual com o elemento político, com a tradição, unindo também os povos ali, que são como se fossem povos mais orientais, e ele une esses povos numa linha de preservação da natureza e de amor pela natureza. Então haveria uma união de todos esses fatores que colocariam o Power Trades como imperador. Então, combatendo, portanto, uma tendência maligna de uma oligarquia corrompida com a aliança de valores religiosos, de preservação da natureza e esse resgate, basicamente, do passado, fugindo dos perigos da inteligência artificial. Basicamente, Duna é a obra mais reacionária assim, da ficção científica. Acho que não tem nada minimamente tão reacionário quanto Duna. E o Elon Musk indicou essa obra, inclusive apontando basicamente o perigo da inteligência artificial, do qual ele está bastante ciente, porque ele trabalha com isso frequentemente, né? Algumas pessoas vão falar, não, mas o Elon Musk é parte do problema, porque ele está desenvolvendo várias coisas que vão criar esse problema. Bom, aí é uma outra discussão. O ponto é que esse imaginário do Duna influencia ele. A segunda livro que o Elon Musk falou que influenciou bastante ele é A Fundação do Isaac Asimov. Esse eu não fiz nenhum vídeo sobre ele, merece claramente um vídeo, eu precisava fazer um vídeo sobre a fundação, muitas pessoas me pedem, vai ser um prazer fazê-lo, mas tem uma parte importante desse livro que eu acho que poderia ser falado, porque o livro fala de um império decadente, um império que está acabando, a oligarquia que governa esse império já está descolado da realidade, e um cientista percebe que, na medida em que o império está decadente, nós precisamos preservar o conhecimento, fazer uma grande enciclopédia, não porque isso vai prevenir o colapso é inevitável, mas porque isso vai fazer com que o colapso seja curto, que ele na verdade dure um tempo menor e que possa haver uma preservação do império. Essa preservação, então esse cientista vai sair com um grupo para refundar a civilização, para uma fundação, para criar um império paralelo que possa sobreviver ao colapso. E aí tem várias histórias no meio a isso, dá uma série de problemas, tem a briga novamente com a religião, e várias outras coisas vão acontecer na fundação que eu não vou entrar aqui. Mas é bastante curioso porque já em Duna e em A Fundação nós temos o tema do colapso da nossa civilização e parte desse colapso está associado à tecnologia, mas também à forma de fugir dele, né? Então existe uma dualidade nisso. É mais ou menos como naquele filme Interstellar, que tem essa dualidade. Há uma civilização em colapso, mas por outro lado uma certa aliança entre valores tradicionais e preservação das coisas e a tecnologia vai fazer com que nós consigamos fugir disso, né? Isso envolve família, envolve várias coisas. Então Duna e a Fundação têm isso em comum com Interstellar, e a Fundação foi bastante influente para o Elon Musk. Eu acho que esses dois livros já dão muito dessa visão dele de colônia em Marte, de colônia espacial, dessa ideia de que as coisas estão realmente decadentes e nós precisamos salvar a nossa civilização. Lembrando que
há também uma preocupação das pessoas, tem até uma palestra muito boa, chama Preventing the Collapse of Civilization, num TED desses, que é na verdade só um pitch de engenheiro de software falando da perda do hardware, da capacidade das pessoas de entender o hardware e como essa perda de conhecimento no longo prazo pode levar a um colapso tecnológico também. Isso é bem interessante, é uma coisa para complementar a visão de vocês. O terceiro livro que influenciou bastante o Elon Musk é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis pode parecer muito descolado do tema da tecnologia, mas na verdade o tema da tecnologia é muito importante no Senhor dos Anéis. Por quê? Bom, eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis, tenho vários vídeos sobre isso e não vou parar nunca de fazer conteúdo sobre isso. Mas esse tema da tecnologia eu nunca abordei na obra, porque existe uma bifurcação na tecnologia. Existe a tecnologia dos elfos e existe a tecnologia dos orcs ou do mal no geral, né? E especialmente simbolizada na figura do Saruman. O Saruman, ele basicamente, representa muito da modernidade. Ele é universitário, ele é um ditador, ele basicamente é totalitário, ele acredita que ele é mais inteligente que os outros, ele é clero corrompido, ele é quase a encarnação de tudo que é moderno. Ele lida com mídia, o Palantir representa coisa da mídia, aliás, Palantir etimologicamente significa televisão, não é piada. É sério, se vocês olharem, ver longe, né, tem a mesma etimologia, uma origem etimológica unida à palavra TV. E o Saruman, ele basicamente representa toda essa corrupção moderna e ele passa isso para as fábricas e para as coisas de uma maneira que destrói a natureza e que vincula os homens a esse meio utilitarista de ver as coisas e acaba favorecendo a destruição dos homens com isso, porque essa tecnologia é usada para os orcs para ferramenta de destruição e tal. Então, no Senhor dos Anéis tem muito esse tema da destruição ambiental associado com o crescimento tecnológico, e esse crescimento tecnológico aqui é associado com o mal, com a corrupção do homem. E, novamente, esse é um tema muito parecido com o da Fundação e com o do Duna. E aqui volta, lembrando que muitos autores Tolkien era arqui-reacionário também, e muitos autores dessa época eram muito vinculados à pauta conservacionista, a ideia de que tinha que preservar o meio ambiente e a ideia de que a inteligência artificial é muito perigosa. Existe uma outra tecnologia que é boa, que é dos elfos, que ela basicamente é divina, ela envolve a contemplação, ela envolve a inovação baseada na beleza da exploração dos astros, na beleza natural. E essa tecnologia dos elfos, ela fundamentalmente, embora seja uma decadência da ordem natural que tem a vinda do passado, ela é várias vezes vista no Senhor dos Anéis como algo que tem um poder redentor, que tem um poder mágico de certa maneira, mas basicamente porque a tecnologia dos elfos envolve uma contemplação, uma admiração da natureza, e portanto envolve também uma preservação de valores, que são valores que remetem, no caso dos elfos, à criação do mundo, a origem, a música criadora do mundo. Os elfos preservaram melhor essa tradição da criação. Então é muito bonito tudo isso, porque a tecnologia élfica representa uma tecnologia da melhor humana, da reconexão dos homens com o espiritual, da reconexão dos homens com aquilo que eles eram para ser. Então esse é um grande contraste, tem no Senhor dos Anéis, a grande luta, eu acho. Existe a tecnologia dos homens, mas ela basicamente transita entre uma e a outra, então os homens parecem que, exatamente como na vida real, estão orbitando de um lado para o outro, e a dos anões, que é muito mais utilitária, ela não é tão utilitarista, portanto, quanto é tão destrutiva, tão maligna, quanto a dos orcs, a do Saruman, ou do Sauron, que é que seja, mas ela é mais utilitária, ela é mais para gerar dinheiro, fazer dinheiro e tal, que é bem o perfil dos anões. Então tem toda essa gama de inspirações tecnológicas. O Senhor dos Anéis é um dos principais livros, na verdade, que formaram o imaginário do Elon Musk, então já dá uma bifurcação na visão da tecnologia. Claro, até que ponto o Elon Musk faz essas mesmas interpretações dessas obras, daí é uma outra discussão. Eu estou só pegando aspectos de tecnologia que estão presentes nelas, né? Um quarto livro que formou muito o imaginário dele, eu citei no último vídeo, é 0 a 1, do Peter Thiel. Então, Peter Thiel é esse grande investidor do Vale do Silício, tem o Founders Fund, eles trabalharam juntos no PayPal. E o Peter Thiel até questiona muitos aspectos da forma oligárquica como a sociedade atual é gerida. Ele acha que isso perde gestão, isso perde criação, que na verdade a gente está só trabalhando com esses algoritmos de rede social e na verdade nós não estamos tendo progresso tecnológico de verdade. E para isso tinha que ter um fortalecimento da autoridade. O Peter Thiel associa muito as ideias de disrupção e autoridade. Ele cita
isso no contexto da competição dos Estados Unidos com a China. Ele acha que os Estados Unidos perdeu muito pela falta de autoridade, está gerando uma instabilidade social. E ele ressalta que tem muitas pessoas, daí esse é o contraste imediato, que tem a tendência da manutenção das coisas, mas que existe esse aspecto disruptivo. Por isso que ele brinca com essa coisa do código binário. O código binário que, aliás, é uma invenção, passa muito pela Idade Média, pelo Raimundo Lúlio, passando depois por Leibniz, para as máquinas lógicas do século XIX, como Boole e outros, para depois chegar em nós. Então, muita gente não sabe disso, mas a Idade Média foi muito importante para a concepção do código binário. Então, o Peter Thiel, o do 0 a 1, também merecia um vídeo. Acho que eu vou fazer esse vídeo também. Tem vários livros aqui que eu estou vendo que eu preciso falar sobre eles depois com cuidado. Eu acho que 0 a 1 é um livro desses, né? Então esse é outro livro que formou muito do imaginário. Peter Thiel foi muito influenciado, eu falei no outro vídeo, mas pelo René Girard, que tem a teoria do bode expiatório, outra teoria que está recorrente, mereceria um vídeo, porque o bode expiatório é um processo civilizatório muito intenso. René Girard foi um dos grandes sociólogos aí do século XX, o sociólogo francês, e essa tese do bode expiatório é a tese forte dele, a tese principal. Vários livros dele tratam desse mesmo tema. Para o quinto livro que influenciou o Elon Musk, né, são vários livros. Ele foi muito influenciado pela biografia do Benjamin Franklin, que basicamente foi um grande inventor americano, um dos fundadores americanos, mas que era muito vinculado à inovação tecnológica. Ele foi bastante influenciado Nossa, são tantas influências, assim. O Elon Musk, eu acho que coletando para esse... Ainda atrás dos livros, né, para esse vídeo, eu vi que ele indica uma pancada de coisas. Alguns ele indica com mais veemência, né? Outros com uma veemência menor. Mas ele pega essa biografia do Benjamin Franklin, do Walter Isaacson, que é um biógrafo de Vale do Silício, biógrafo de inovadores, e eu acho que existe essa figura da fundação dos Estados Unidos como sendo algo, um empreendimento, algo científico, algo de verdadeira inovação. Benjamin Franklin foi pioneiro de várias coisas, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, o horário de verão, foi pioneiro também de experimentos com condução elétrica. Portanto, muita coisa que realmente nós entendemos assim passa um pouco por ele. Os Estados Unidos, claro, é um país muito influente na parte da tecnologia. Então, um dos fundadores dos Estados Unidos, que era um empreendedor, por sinal, tinha os seus rolos. Benjamin Franklin não era 120% não, tá? Mas ele, apesar de ter os seus rolos, ele era basicamente um empreendedor. Não era tão bom quanto os melhores fundadores dos Estados Unidos, para mim, foram George Washington e Alexander Hamilton. Eles eram melhores que os outros no geral. Mas o Franklin, ele era um pouco para todo lado, tinha os seus momentos assim para todo lado, mas era basicamente um cara de visão empreendedora. Então, quais são temas recorrentes nesses livros que influenciaram o Elon Musk? São livros de fundação civilizatória, não só a fundação de uma empresa ou de algo assim. São livros que ressaltam a importância da autoridade e da preservação da natureza, o que explica muito dessa coisa dele como empreendedor, explica um pouco dessa coisa dele como empreendedor da área da Tesla ou dessa coisa de preservação ambiental. São livros que tratam de aspectos civilizatórios vinculados à tecnologia, não só alguma coisa acidental em relação à tecnologia. E são livros que falam que nós estamos em crise, que nós precisamos fazer algo em relação a essa crise. Isso, pelo menos, e aí, claro, fica polêmica, se o Elon Musk vai ser um cara que vai para uma linha de bons valores, para uma linha de maus valores, se ele vai fazer o bem ou não vai fazer, essa é uma discussão que cabe às pessoas. Eu terminei o vídeo passado com certo otimismo, mas não deixa de ser interessante que ele tenha todos esses livros, que ele tenha toda essa bagagem no imaginário dele, porque o que eu citei aqui é muito do que tem de melhor na ficção científica, do que tem de melhor em matéria de formação de imaginário para essa linha do Vale do Silício da tecnologia. É isso, gente. Um grande abraço a todos. Se alguém não viu, tá vendo esse vídeo, não viu o meu vídeo sobre o Elon Musk, vá lá e assista. Se inscreva no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todas nele. E um abraço, até a próxima.